Nelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Voltamos para o nosso debate na Melodia 87,9 FM. Hoje, quinta-feira, 31 de outubro. Pois é, Dia Mundial da Economia, Dia da Poupança. É, rapaz, Dia da Dona de Casa. Um abraço, você, dona de casa, ouvindo a Melodia. E Dia do Repórter Policial. São as datas deste 31 de outubro. E dia também da Reforma Protestante. Obrigado, você que se liga na Melodia, e que Deus abençoe a todos. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia. Rádio 87,9 FM, estamos ao vivo também no Facebook. Então você pode interagir conosco, lembrando que o nosso WhatsApp é 3201-8071, tá bom? É fixo o WhatsApp, esse telefone, fique à vontade. Pastor Valverde conosco, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, Pastor Val. Bom dia, meus queridos. Minha empolgação hoje está meio para baixo, porque rapaz. Tinha uma ovelha lá em Piauí que a gente amava muito lá na nossa igreja, né? Me ajudou muito na obra. E depois ele foi carreira solo e aí foi consagrado a pastor, o Wallace Blendley. E ontem aconteceu uma tragédia lá, ontem confundiram ele com uma pessoa da família dele que não era de boa índole, e deram 5 tiros no rapaz com 29 anos e um grande pregador do evangelho. Meu Deus. Um grande nome. Então a gente está muito abalado. Quero aqui mandar minhas condolências para toda a família ipiauense lá, que todo mundo conhece ele em Piauí. E dizer que a gente está muito sentido por esse motivo aqui. Hoje nós estamos tristes. Nossos sentimentos também a toda a família. Conosco também o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, Gila. Bom dia, pastores. Também os sentimentos da família. Amém. E que seja também um dia abençoado, de aprendizado. Muito bem. E conosco também o professor Vitor Ferraz. Bom dia, Vitor. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, pastor Valverde, Eliel e a cada um dos ouvintes. Deixar aí também o meu sentimento se pesar a essa família que sofreu essa perda. Que Deus nos abençoe. Mais um debate, né? Vamos iniciar o nosso debate orando. Eu vou pedir ao professor Eliel que apresente este momento ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada ouvinte, cada pessoa que está tirando, Pai, um tempo, não só para aprender, mas também para crescer no Senhor, na sua sabedoria. Que o Senhor venha abençoar a minha vida, professor Vitor, do pastor Valverde. Que seja assim realmente um momento, Pai, de engrandecer o seu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então ao caso comum aqui. Um dos discípulos mais próximos de Jesus, conhecido como o discípulo amado, líder proeminente na igreja primitiva, escritor de alguns livros do Novo Testamento. Quem foi esse apóstolo? Qual a importância dele, hein? O que a Bíblia nos fala sobre o apóstolo João? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Esse João é também conhecido, pastor Val, como o discípulo amado. É aquele que de vez em quando Jesus pegava e ia para o monte orar. Pedro, Tiago e João, é isso? Onde estava um, estavam os três. E onde estavam os três, Jesus sempre chamava eles, né? E chamando Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago. A gente vê sempre isso. Se a gente fosse traçar um perfil comportamental de João, e para você entender quem é ele, agora eu estava aqui pensando nisso, quando ele escreve o Evangelho de João, né? Ele coloca no versículo 1, ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O cara tem que ter uma sensibilidade, uma intimidade, um amor muito grande para falar de Jesus Cristo essas palavras.
né? A palavra, ele no princípio era a palavra, ele era a palavra, ele estava lá, ele afirma isso. E depois essa palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e ele estava no princípio com todas as coisas. Então ele tinha não só uma questão de intimidade, uma profunda sensibilidade. Ele era muito sensível. Ele a Bíblia fala dele como discípulo, primeiro discípulo de Cristo, depois apóstolo de Cristo, apóstolo do amor, discípulo do amor. Quando eu estou falando do escrito no Evangelho, que meu coração toca muito, né, quando a gente lê o Evangelho de João, porque a gente fica muito sensível a esse verdadeiro amor de Cristo. Ele faz essas escrituras desse amor de Cristo de uma forma assim tão profunda que você não tem como não sentir. Quando ele relata aquela conversa em João 3 de Nicodemos com Jesus Cristo, só João para falar aquelas palavras tão lindas, só João para colocar esse cenário, né, criar esse cenário. A forma com que ele trata esse assunto e como ele escreve isso, né? Por que ele fez tudo isso? Porque essa intimidade, essa aproximação era o profundo amor que ele sentia, porque para ele depositar esse amor por Jesus, pela pregação do Evangelho, pela mensagem, para ele ser o único que na história dos apóstolos que morreu com a idade avançada e não morreu martirizado, o único, mesmo tendo se jogado num tacho, né, quente de azeite, na perseguição, para ele ser revelado depois de anos e anos, séculos, décadas e décadas, a respeito da escatologia, a respeito das cartas, a carta de Apocalipse, para ele ter recebido essa visita nessa intimidade, ele realmente tinha um coração muito voltado à causa, e ele realmente é um homem que tinha essa sensibilidade de amor, e Deus permitiu isso. João, ele foi o primeiro a ver Jesus dos discípulos, na ressurreto. João, quando Jesus está na cruz, só ele estava ali nos pés da cruz. É incrível que entre os 12, só ele estava. E quando Jesus olha para ele, e Maria, né, inconsolada, em pranto, por causa da perda, né, de Jesus Cristo, Maria aponta para ela e fala assim: mulher, este é o teu filho, né? E filho, este é a tua mãe. Quer dizer, substituindo o próprio Jesus Cristo numa questão maternal, numa questão familiar. É muita coisa. Eu vou deixar aqui porque esses meninos, esses jovens que estão aqui comigo são muito bons nessa parte de história. Mas eu só quero, para finalizar minha fala aqui, a gente dar continuidade ao assunto, dizer que só João, quando ele escreve da mulher samaritana, ele faz isso com uma profundidade de amor e de respeito, tratando de um assunto tão delicado, de um encontro tão delicado, que se você não tiver muita intimidade, muito amor no coração, você não pode falar, né? Então nós temos vários escritos de João que mostra essa verdadeira intimidade. E diga-se de passagem, né, o que ele deixa para nós é que a gente devia ter essa mesma intimidade que ele teve com Jesus. A gente devia ter esse mesmo amor, sabe? A gente tem que aprender muito com João. Tá. Agora a questão da biografia, os outros vão completar. Muito bem. Assim, ele teve, nos momentos mais importantes, ali ele estava presente no ministério de Jesus. Na ceia, por exemplo, ele está à direita, né? Um dos momentos mais gloriosos ali do ministério de Jesus, depois da cruz, é a transfiguração, né? E ele está presente ali também, né? Assim, esse é um discípulo assim a ser olhado de uma forma, isso sem falar da obra dele, né? As cartas, o livro de João, enfim. Mas o que a gente pode aprender com esse apóstolo, professor Eliel? Pronto, pastor Gila, a primeira coisa que eu aprendo com esse apóstolo é como que Cristo investe em jovem, né? Aprendemos por causa de filme, por causa de série, o nosso imaginário cristão foi muito conturbado, né? Então aprendemos que todos os discípulos já eram velhos, né? Já eram de mais idade, mas aí quando a gente vai para o estudo mesmo, a gente descobre que quase todos os discípulos tinham ali uma faixa etária de adolescente. E João não está isento disso, então eu gostaria de começar falando sobre isso. João tem seus 15 a 20 anos ali,
né? E a gente vai aterrar isso a partir do próprio texto bíblico, quando ele vai ficar isento do imposto do templo, vai atestar pela sua mãe estar ali com ele. Então, na cultura judaica, toda vez que a mãe estava com o homem ali, né, junto com o rabino, isso queria dizer que ele tinha de 15 a 20 anos, por aí, né? Então, a gente não tem como bater o martelo na idade, mas esse ato de tempo é o que dá para saber. Um outro detalhe que eu gosto de João, todo mundo gosta de chamar Pedro do discípulo nervoso, né? Estressadinho, mas eu acho João bem mais. E a gente tem uma cena ali no qual João, depois de ficar indignado, que a galera fala mal de Jesus, expulsa ele da cidade, João vira e fala assim: Senhor, se quiser eu boto fogo, manda aqui meu nome aqui, ó, eu falo e desce fogo. Então você vê o tipo de temperamento de João, como que ele está disposto a, né, pela causa, ser um homem ali agressivo. E a gente tem outros relatos também, mas João, ele é interessante porque além de ele ser jovem, ele tem, você percebe que Cristo tem algo com ele, assim como Pedro e Tiago, mas um amor muito forte. E aí, como você citou na ceia, nos dá pontapé para uma outra coisa: o parentesco dele com Jesus, que também é uma coisa que poucos sabem devido à falta de informação ou né, o erro de informação. Então, quando a gente pega na ceia, existe uma cultura bem interessante ali no Oriente, que os que ficam à direita, não é só em grau de importância, como a gente aprendeu no Google ou em qualquer outro lugar, mas a ideia do grau de importância é parentesco. Qualquer no Talmud, ou seja, também relatos de Flávio Josefo, você tem ali que na mesa, quando eu colocava alguém à direita, precisava ser um dos meus parentes mais próximos. E aí, quando a gente pega o relato da cruz, a gente descobre que, né, Salomé, esposa de Zebedeu, João, o próprio apóstolo, descreve irmã de Jesus, né, ou irmã de Maria, irmã da mãe de Jesus. E aí você percebe ali o parentesco entre os dois como primo. Normalmente a maioria vincula só João Batista como primo. E aí você percebe como que jovem, né, com um temperamento difícil, né, aprendendo muita coisa, próprio parente vai se tornar esse João aqui de Apocalipse. E pega no gancho da fala do pastor Valverde, lá em 1 João na carta, ele vai dizer assim: estamos falando do que os meus olhos viram, do que minhas mãos apalparam. Isso. E hoje eu vou dar testemunho para que a alegria de vocês seja completa, porque eu vi e estava lá. Então você percebe agora um homem de 60, 70 anos, por aí escrevendo as cartas, porque o Apocalipse já tem 90, e ele escreve isso aqui com uma mentalidade totalmente madura, um homem que já pastoreou a igreja de Éfeso, que depois eu creio que a gente vai falar sobre isso, e um homem muito forte, no qual tem muito a ensinar. Então eu creio que vai ser muito interessante hoje. Um outro detalhe sobre João, Vitor, é que acredita-se que ele não foi talvez o único apóstolo que não tenha sofrido o martírio, né? Que ele tenha morrido ali de morte natural, lá em Éfeso, ali cerca do ano 103, enfim, depois de Cristo. Porque dizem também que ele foi um dos últimos a falar, né? No sentido de escrever e contar o que ocorreu, né? Sim, realmente existem esses relatos que dão conta disso. Mas ele é de extrema relevância aí na história bíblica, principalmente neotestamentária. Ele tem uma grande contribuição, principalmente dentro dos evangelhos. E é muito, não vou dizer controverso, né, mas eu vou dizer engraçado, justamente esse fato que foi dito aqui tanto pelo pastor Valverde quanto por Eliel, de ele ser um escritor que fala, que ele chega a dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Ele diz também que se eu digo que eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, eu não conheço a Deus. Mas ele é dito pelo próprio Cristo, é chamado de Boanerges, que significa filho do trovão. Então por aí você tira que é algo que eu tenho certeza que a gente vai entrar nisso com maior mais especificamente, né? Nesse debate, mas é algo que você consegue perceber. Mas a contribuição dele é muito grande, principalmente por ter sido testemunha ocular de tudo, dessa caminhada de Cristo aqui na Terra, e por ter sido um dos poucos que acompanhou essa questão da transfiguração. Mas ele realmente não foi um dos primeiros a escrever.
ali sobre os relatos do Evangelho, né, da caminhada e do ministério de Jesus Cristo, até a questão das epístolas também, mas isso não o coloca em um elenco de menos prioridade, muito pelo contrário, ele é de extrema relevância. Muito bem. Se Paulo ele deu um formato à doutrina cristã, no sentido que o cara que trabalhou a doutrina, o João, pastor Val, Jesus parece que abriu assim as portas das revelações para ele, e ele fala coisas profundas, como o Senhor mesmo disse. E se a gente pegar aí o primeiro capítulo do Evangelho de João, no princípio era o verbo, aquilo ali é de uma profundidade impressionante, né? Ali ele mostra claramente, Jesus é a palavra de Deus. Isso. Né? Desde o princípio, né? E assim, a profundeza como ele trata isso, e se eu não estou nem colocando Apocalipse, né? Porque se a gente for para o livro de Apocalipse, ali há coisas que a gente nem entende, né, de fato, né? Mas o fato é que a gente está diante aqui de uma biografia assim, muito interessante. Então você tem aí o que? As cartas de João, você tem as epístolas, nas epístolas você tem o Evangelho, o Apocalipse, né? Quer dizer, uma contribuição, né? Impressionante, né? O que é interessante é assim, quando o Nobre citou Paulo ele vem formatando administrativamente e dando um teor de organização para a igreja. Olha, isso aqui é da doutrina, isso aqui não é essa doutrina da palavra e tal. Quando havia dissessão, e quando ele relata isso na segunda carta a Timóteo, ele fala assim: Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para corrigir, redaguir, ensinar a sã doutrina da palavra, etc. Em 2 Timóteo 3,16. Então, ele estabelece o que Jesus fez, o Paulo, né, com relação à doutrina, e organiza isso documentacionalmente. Sistematiza isso. E João já fala de um outro atributo que é o maior de todos. Ele relaciona Jesus Cristo a literalmente sendo da parte de Deus, Filho de Deus, a palavra de Deus, revelada por Deus, e ele coloca tudo isso num pacote, e envolve tudo isso num papel de presente para a humanidade, e em cima desse papel de presente fala assim: isso aqui é por amor. Ele escreve isso nas palavras, né? Fala, isso aqui é amor, tá vendo, gente? Tudo que estou falando aqui é o amor de Deus sobre nós, porque Deus é amor, entendeu? Então ele rotula isso de uma forma muito simples e muito objetiva, que o homem comum da época, uma palavra que João usava muito, que João inspirava, e eram os atributos que João tinha para Jesus, apesar de ser filho do trovão aqui, Boanerges. Eu tinha até esquecido desse assunto, mas é interessante você ter colocado, professor Vitor. Quando a gente vê, literalmente, ele falando de Jesus Cristo nessa forma de amor e trazendo isso para a Escritura e vivendo, porque, veja bem, quando vocês falaram do mundo da transfiguração, se a gente olhar no Novo Testamento, nos escritos, nos cânon, pode até ter sido aí nos livros apócrifos ou em outras escrituras, pode parecer outros. Mas dentro do cânon sagrado, João foi um dos primeiros, vivo, homem comum, que viu a glória de Deus no mundo da transfiguração. Na verdade, só foram 5, né? Que é Pedro, Tiago e João, que estava lá Tiago e Pedro. E quando fala João, Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, nas escrituras também hebraicas, em todas as culturas, sempre o nome dele é revelado por ele ser o mais novo, como o professor Eliel botou aqui. Os mais velhos vêm na frente, Pedro, Tiago, tem um menino também chamado João, entendeu? Então ele também estava no mundo da transfiguração. Foi ele o único, um dos 3 que viram no Novo Testamento. Depois você pode pegar Estevão, que também viu, né, porque ele fala: eu vi a glória de Deus aberta quando estava sendo apedrejado, a partir de Atos 7, né? E aí você tem Paulo falando também nas cartas de Paulo, que foi levado até o 3º céu, e depois volta João revelando depois na livro de Apocalipse: eu vi tudo aquilo. Então ele por 2 vezes ele escreve que ele viu a glória de Deus em vida. E fora dele só foi mais 4, né? Pedro, Tiago, Paulo, né? Não, são mais 3. Então é interessante a gente colocar isso para a gente ver o tipo de intimidade, porque você só revela aquilo que é muito bom para isso, intimidade, literalmente, se você tem amor. Se você tem amor. Você só revela coisas muito pessoais para sua esposa, porque você ama, para sua família, seus filhos.
E ali você vê a intimidade que João tinha com Jesus Cristo, de amor, né? Essa relação. Muito bem, 11 horas e 27 minutos, para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a vida do apóstolo João, o discípulo amado, né? E essa biografia que tem muito a nos ensinar. Justamente era o que eu ia tocar nesse ponto, assim, porque a vida de João mostra, de fato, o quanto Deus ainda confia a homens, né? Os seus segredos, os seus intentos, as revelações que ele dá para João, isso mostra ali, de fato, uma intimidade que veio desde lá, né? Ele recostava, né, a cabeça no ombro de Jesus, e mostra que ali havia, assim, uma intimidade, uma amizade, um relacionamento entre Deus e homem, de fato. Agora, professor Eliel, João não contou tudo, né? Não, pelo contrário, ele afirma ali já no finalzinho da sua carta que se fosse escrever, o que não ia faltar, ia faltar papel. Acho que em Apocalipse lá também tem uma parte que ele fala que não foi autorizado, ele contava, capítulo 21. Ele vai falar que realmente parece que ele viu umas coisas, e alguns não foi autorizado e outras realmente não tinha como. Né? Nem que ele não queria. Não tem como descrever. Até ele não é que não queria. Então você percebe aí, como o pastor Gila falou, né? Ele não era qualquer homem para que Deus, né, tivesse dado esse intuito. O que eu vejo que é um ponto muito importante de João quando a gente vai falar de evangelhos, normalmente na matéria, né, de teologia, se chama de evangelhos sinóticos, porque tem a mesma visão. Já João não tem isso, porque ele parece que acordou e falou assim, gente, eu entendi. Não é o Filho de Deus que está aqui, não. É o próprio Deus. E aí ele vem ali em grego traduzindo, né? Recai logos, né? O próprio logos, a palavra estava aqui. Tanto que ele não revela Jesus menino. Não, ele nem quer passar por isso. Sinótico revela, mas ele não quer passar por essa página. É verdade. Então, João, ele tem um insight, parece mais rápido do que a galera. Então, eu creio que essa sabedoria dele também contribuiu para que ele falasse assim, não, eu acho que ele é a pessoa que deveria receber a revelação. E cria também para todo mundo, né, Gila? Os ouvintes, a ideia de que foi jovem, imaturo, mas teve a oportunidade de aprender, como qualquer pessoa tem. Isso. Se tornou um grande homem. Precisamos aprender sempre. Até os velhos, né? E olha onde ele chegou. Então, acho que é uma carta de esperança. Eu acho que é um personagem de esperança, de falar que a gente pode começar, às vezes até sem entender alguns pontos de vista de Deus, de Cristo ali, mas no meio da caminhada chegar a um estado de que seu entendimento está tão bom, você pode ter uma experiência avassaladora com Jesus, né? Muito bem, 11h30, nós vamos ao intervalo, já a gente volta rapidinho, tá? Estamos apresentando Debate Melodia. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Queijo mussarela litoral, quilo 36,80. Água mineral Dias Dávila, 1,5 litro, 1,75. Cerveja Escolada, 350 ml, 2,95. Ofertas válidas até 3 de novembro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios, podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum, criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas.
Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. Aniversário Economarte, o grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, R$2,99. Macarrão Petian como 400 gramas. Espaguete, R$1,79. Feijão carioca baiano 1 kg, R$3,68. Lava roupas em pó Omo, caixa 1,6 kg, grátis 320 gramas, R$17,98. Você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 5 de novembro. Economarte. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Debate Melodia. Estamos de volta, 11h33. Nós estamos discutindo hoje a biografia do João, o apóstolo, o discípulo amado. João, que escreveu alguns livros, algumas cartas, e tem assim uma contribuição muito grande para a igreja. E nós estamos tentando aqui aprender alguma coisa, né, com esse servo do Senhor. Bom, quem é que fala agora? É o Vitor, né? Ô, Vitor, você também vê, assim, esse pessoal se convertendo aos poucos, né? Porque, assim, eles estavam... Primeiro você vê uma pergunta ali dos discípulos, né? Nós deixamos tudo e quanto vamos ganhar, né? Aí Jesus responde, não há quem tenha deixado pai, mãe, enfim, família, por amor do meu nome, que não receba 100 vezes tanto. Mas depois você vê João fazendo uma pergunta. Ele diz o seguinte, aqui em Marcos 10, né? O verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Aí Jesus perguntou assim, o que vocês querem que eu faça? Então eles responderam, permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Olha o pedido, né? Aí Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Né? Acho que ele estava falando ali justamente da crucificação, da morte, né? Enfim. Mas, enfim, você já percebe ali uma certa evolução, né? na caminhada cristã, o pensamento, né? E é justamente o João que a gente está falando aqui, filho de Zebedeu, né? Sim. Você percebe que há uma grande transformação na visão desses homens. Na realidade, durante toda a trajetória bíblica, você não percebe nenhum homem que teve uma experiência com Deus e permaneceu com a mesma visão, permaneceu do mesmo jeito. Não existe nenhum deles. A gente começa lá por Abraão, né? Abraão, a cabeça do cara muda completamente. E aí você vê durante toda a trajetória bíblica isso, que a visão destes homens muda completamente. E literalmente, como dizem as pessoas, né? Da água para o vinho. E não foi diferente com o próprio João, né? Você percebe ali quando o escritor de aos Hebreus, ele vem falando, né, sobre a galeria da fé, ele fala sobre os homens que primeiro viveram a parte boa da fé, da crença, né? Mas depois ele fala sobre as pessoas, sobre os mártires, sobre as pessoas que morreram por amor à fé. O que será que essas pessoas viam? E a mesma pergunta que eu quero deixar, óbvio que tem uma resposta mais à frente no próprio capítulo de aos Hebreus. O que esses homens viam
que era suficiente para poder eles enxergarem toda a riqueza terrena, toda a conquista terrena, todo o título terreno, como o próprio Paulo diz, né, como esterco, se comparar daquilo que eles iriam receber. O que esses homens viam? Que eles tinham coragem de não se curvar, não se dobrar aos deuses da época, mesmo sabendo que eles poderiam ser mortos por aquilo. Aí a gente volta, né, para essa cena do João. A recompensa desses homens não era uma recompensa fugaz como uma recompensa terrena, mas era a morada celestial, era se assentar ao lado do próprio Cristo, era dividir a mesa com o próprio Deus, estar presente ali naquela morada eterna e celestial. Então assim, isso nos traz uma reflexão muito grande para nós que vivemos com Cristo, estamos aqui na terra e caminhamos com Cristo, aonde os nossos olhos têm estado fitos, para onde estamos olhando, qual é a nossa recompensa, qual é o nosso tesouro, o nosso galardão. Não há problema nenhum em você querer conquistas terrenas, né? Porque cada um de nós temos planos aqui, temos sonhos, mas que a nossa verdadeira recompensa seja a recompensa celestial, de anelar estar com Cristo e se assentar com Cristo mais do que qualquer outra coisa. Isso é um ensinamento para nós que somos cristãos, e não deixarmos com que as coisas terrenas brilhem mais do que as coisas eternas. Então esse foi o grande X dessa questão, pastor Gila, porque a visão do homem que foi tocado por Cristo e que realmente experienciou o fruto daquilo que o Espírito, do que o próprio Cristo pode proporcionar para ele, ela é completamente mudada. Quando o homem tem uma experiência verdadeira com Cristo, com Deus, essa visão ela é mudada. Então as coisas terrenas deixam de brilhar mais do que as coisas eternas. Muito bem, 11 horas e 39 minutos. Interessante, né, que Jesus passou, ele estava, quando Jesus o chamou, pastor Val, João estava pescando ali, estava no barco, né, com o seu pai, com os empregados ali, e Jesus simplesmente disse, me segue, e ele e Tiago juntos, os dois, né? Então me segue, e na mesma hora eles passaram a seguir Jesus, uma coisa assim maravilhosa, e a gente percebe que sempre Jesus chamou pessoas que estavam ocupadas com o serviço, com alguma coisa, né? E eles ali deixam de fato tudo, né? Imediatamente, impressionante, imediatamente e seguem, né? Porque na verdade Jesus, o doce nome, né? A palavra doce, a palavra que dá vida eterna. E quando ele escreve essa carta, no princípio não era o verbo, ele fala dessa palavra. Eu estava separando aqui um texto que eu estava vendo aqui na Bíblia, a segunda epístola, com apenas 12 versículos, mas o único capítulo, né? E nesse primeiro fala disso, né? Que seguir a Jesus seguir o amor, e que andemos segundo o seu mandamento, e este é o mandamento, como já desde o primeiro ouviste, que andeis nele, né? E aí fala desse amor e da alegria que ele tinha por estar andando assim, vendo as pessoas andar nesse amor. Ele já tinha mais experiência quando ele escreveu essas epístolas. E quando o nobre fala disso, é porque Jesus, quando fala aquelas palavras, eles não tinham ali muita esperança, porque a vida que eles tinham ali, não havia nenhum motivo para eles esperançar em alguma coisa ou qualquer coisa. Politicamente eles eram destruídos, né? Pelo governo de Herodes. Religiosamente, misericórdia daquele povo que dependia dos fariseus ali na sinagoga, dos 70 fariseus ali, dos 70 sacerdotes, do sumo sacerdote. De uma forma, governo geral, você tinha o Império Romano oprimindo eles. Aquele povo não tinha nada. Mas eis que aparece uma voz de consolo no meio daquela tragédia que era, daquela vida escrava, daquela vida oprimida que eles viviam. Aparece uma voz que fala assim, larga esse negócio que está fazendo aí, larga esses impostos, larga esse mundo secular e segue-me. Quando ele viu aquilo, a imagem que eu tenho daqueles discípulos, inclusive do irmão dele, é que eles ouviram a própria voz de Deus através de Jesus Cristo, né?
Porque quando ele fala, eu vou seguir quem eu amo, eu vou agora viver esse amor de Deus, que agora tem misericórdia da gente. Quando ele vê aqueles milagres, eu imagino como um coração de um homem tão sensível. Porque assim, quando a gente ama o nosso pastor, quando um discípulo ama o seu pastor, uma ovelha, tudo que o pastor faz é uma coisa maravilhosa. Ele até pensa, puxa, ele comeu assim, ele falou de mim isso, ele fez isso, ele ajudou aquela pessoa. Aquilo para dentro da gente, a gente como um pastor comum, um homem comum, a gente tem um respeito e uma gratidão por ver literalmente aquele pastor 100% Deus na vida dele, para estar nos abençoando. Agora você imagina o próprio Jesus agora, Filho de Deus, né? O próprio Deus em carne, porque ele trata Jesus como a pessoa do amor de Deus. Jesus para João representa não como alguns discípulos ou como o mundo via, mas Jesus para João era Deus se manifestou em amor, e essa manifestação para que a gente seja materializada em forma de homem, é esse que está aqui mandando eu seguir ele. Eu vou seguir porque Deus me amou. E ele fala desse amor o tempo todo, né? Para Pedro era a salvação, para Pedro era a salvação, para Judas era o governo, agora impondo o governo do céu na terra. Para cada um, eles olhavam para Jesus e tinham uma visão, né? Diferente, que podia salvar, que podia libertar, mas sempre dentro daquele sentimento que eles tinham, do perfil comportamental deles em relação à situação. Mas quando chega para aquele menino, eu gostei dessa colocação do nobre professor Eliel aqui, quando chega aquele menino, né, totalmente imaturo, impuro, e manda seguir aquele menino, ele olha assim, opa, esse homem aqui é Deus que me ama e agora eu vou seguir um caminho de amor e de verdade. E a vida toda é passada sobre isso, né? Ele já passou a amar como um discípulo, porque quando você percebe um discípulo entrando na igreja de hoje e ele se converte, a primeira coisa que expressa nele é um amor profundo sobre aquilo, né? A paixão, o primeiro amor, a essência do primeiro amor. E João teve essa essência do primeiro amor em Cristo e ele nunca mais deixou essa essência. É que é legal isso, né? Agora, assim, filho do trovão, né? Eles foram chamados de filhos do trovão, né? E depois o João ficou conhecido como o apóstolo do amor, né? Você entendeu essa coisa do filho do trovão? E você percebe como é que fica bonito, né? Aí ele pronto para, Senhor, pode deixar que eu boto fogo em todo mundo aí. 1 João, filhinhos, não vos amaldiçoeis ao mundo. Então, que homem que homem de vamos matar todo mundo para filhinhos. Filhinhos é forma carinhosa de falar. Sim, muito. Né? E ali realmente ele está sendo, além de carinhoso, está demonstrando o seu sentimento. Ele é um cara agora muito brando. Mudado. Mas eu gosto muito da história da igreja, pastores aqui, que quando a gente vai para Policarpo, que foi seu discípulo direto, então já vou aí, né, falar para o ouvinte. Quer estudar ainda mais sobre os apóstolos, quer entender, procura a história da igreja. A patrística. Né, a história da patrística ali, a patrologia, você vai conseguir ter um bom estudo. E Policarpo vai afirmar que no período que ele estava em Éfeso, né, que foi onde o ramo de atuação de João, João costumava ensinar muito para ele a questão da calma. E é interessante que todo relato Policarpo diz, João sempre falava comigo para eu ser calmo, para eu ser diligente. Então, você percebe como que João usou tudo que ele foi, né, agora passava para o próximo. Olha, cuidado com a forma de falar. Isso. Então é interessante como que o discípulo produz discípulo agora com a imagem de Cristo. E João, ele tem esse insight em Éfeso, e eu gosto muito dessa parte, porque quando a gente vai falar do João do Apocalipse, João das cartas, estamos falando do Senhor João. Agora ele tem seus 60, 90 anos ali. Isso. Agora é um homem que já passou por muita coisa. Quem domina aquela região agora é Domiciano. Isso. Foi um dos piores imperadores ali romano. Isso. Foi o primeiro a querer realmente acabar com o cristianismo naquela localidade e enviar ele para a ilha de Patmos. E agora aquele senhor ali, ele poderia até dar uma recuada, né? Falar assim, rapaz, eu acho que não vale tanto a pena assim não. Envia porque não conseguiu matar, né? Porque se tivesse matado antes já era. Agora sim, Léo, você tem assim... Tentou matar de todo jeito, mas falou não vai dar matando, então vamos embora. Você tem ali você tem 3 fases, assim, porque assim, a leitura, né, que você faz assim de João são 3 momentos distintos
na sua escrita. Primeiro ali está em João, a gente começa a ver ele relatar ali os feitos de Jesus, né? Uma linguagem mais profunda, mais filosófica, mais atento mais também a detalhes e tal. Depois você vê um João falando igual pastor nas cartas, e depois fecha ali um João mais meio que profeta, né? Falando as coisas misteriosas, né? Por exemplo, ali na carta ele fala uma coisa profunda: há pecados que é para a morte. E esse eu recomendo que vocês não orem. Ele é enfático ali, né? Assim, como assim há pecados que é para a morte? Perfeito. Pastor, os 3 momentos dele é interessante que em cada momento da vida dele tem um contexto histórico por trás. Por exemplo, quando ele escreve a carta, o Evangelho de João, ele está em Éfeso e ele está sendo altamente teológico, porque quem está ouvindo ele são filósofos da época, são pessoas importantes. É o público, né? E até quem ele escreve, que eu costumo dizer isso na minha aula, João ali não está tendo uma revelação, pelo contrário, ele está colocando a revelação divina no conhecido, porque a palavra logos que ele usa não é dele, né? Pelo menos não do seu cunho ali. Quando ele vai para a carta, agora ele está falando diretamente para a igreja que ele discipulava, a igreja que ele abriu, ele colocou a mão, né? Ele teve problema com as igrejas. E já Apocalipse agora ele fala para os cristãos e para um povinho que estava irritando, os gnósticos. Então ele agora precisava dar um pontapé. Só que quando ele vai para a carta, ele esquece tudo que é teológico, tudo que é filosófico e começa a ser muito pessoal. É um discipulado direto. E aí vai dependendo da corrente teológica, né? Alguns vão dizer que pecado para a morte ali seria quando existe uma blasfêmia direta ao Senhor, que não há perdão, então logo a sua morte é inevitável. Então tem essa linha. Também tem a linha teológica, que seria quando você tira uma pessoa do caminho do Evangelho, isso contabilizaria na eternidade que você, né, foi um agressor do Evangelho. E tem uma mais simples, que seria o pecados para a morte, alguns pecados que a consequência imediata é a morte. Essa faz um pouco mais de sentido pelo contexto que João estava. Então a gente está em Éfeso, uma ilha, né, totalmente pagã, deusa Diana, tanto que aonde depois ele vai ser preso, em Pátimo, né, é uma ilha voltada para isso. Então ali a maioria se entregava à prostituição, a alguns cultos nas embarcações, né? Então era comum pessoas irem para um barco e ali no meio do mar fazer cultos a Diana, e talvez muitos não voltavam devido a alguma coisa do mar. Então algumas práticas pecaminosas na época de Éfeso poderia levar à morte física, né? Tinha alguns irmãos da igreja mesmo que João tem que dar um puxão de orelha, porque eles estão frequentando alguns lugares diferentes, como alguns templos. Então realmente poderia causar uma morte física. Então tem essas 3 vertentes, cabe ao ouvinte estudar e ver qual se encaixa melhor. Eu gosto de dizer que as epístolas de João, ela é como se fosse um aconselhamento pastoral. Exato. De gabinete. Bem então direto. Sentou ali com a igreja ali, ó, eu quero chamar meus líderes, bater um papo, vamos tomar um cafezinho aqui, vamos bater um papo. Fazer uma mesa aqui. E aí ele vai dando alguns conselhos assim, em cima disso. As epístolas é mais ou menos isso, entendeu? Muito bem. 11 horas e 50 minutos na Melodia, que debate maravilhoso, né? Agora sim, como eu falava, Vitor, são formas literárias distintas, né? Porque você pega João, o livro, as cartas e Apocalipse, assim, a gente está falando de uma pessoa letrada também, nesse sentido, não? Sim, estamos falando, a Bíblia ela tem essa pluralidade, né, de aplicações. Você vê, por exemplo, quando a Bíblia vai falar sobre fé, né? A gente vê uma possível autoria do apóstolo Paulo para a carta aos Hebreus, né? E vem dizendo, aquele texto que eu citei, né? Ora, a fé é o firme fundamento, um contexto mais filosófico, né? Sobre fé. Mas você percebe que quando você vai ver Tiago falando sobre a fé, você vê ele falando de uma fé mais, o quê? Aplicada, não é assim? A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então, peraí, a fé não é só a questão do firme fundamento, do pensamento, de eu esperar que algo vai acontecer, né? Eu ter aquela crença de que algo realmente vai acontecer. Mas peraí, quer dizer que a fé não é só isso, a fé precisa dessa ação. Então você percebe essa
multiforme cultura que a Bíblia consegue aplicar dessa maneira. Então, assim, ela é dividida muito em questão de públicos, né? Como o próprio Eliel disse aqui, ela é dividida muito em questão de público. Eu acho isso muito interessante, porque cada vez que a Bíblia quer falar com um tipo de pessoa, com uma localidade, a Bíblia, ela vai, os autores, Deus vai iluminar para que fale de uma maneira específica. Porque o compromisso de Deus não está necessariamente em difundir uma ciência, mas de que realmente é um conhecimento, o conhecimento da verdade e do caráter do próprio Deus, ele seja fixada. Independente se quem esteja ouvindo seja um pescador indouto, sem conhecimento, ou se seja a pessoa com maior conhecimento, como por exemplo o Nicodemos, né? Que vem se aconselhar, né? com o próprio Jesus. Mas peraí, como é que eu falo? Como assim nascer de novo? Aí Jesus ainda fala com ele: você não sabe? Logo você. Logo e quem escreve esse relato é quem? O próprio João, por isso que eu citei. Então você percebe essa facilidade que a Bíblia tem de trazer sobre os múltiplos contextos. A Bíblia, ela sabe se adaptar à pessoa mais que tem um maior nível de conhecimento, de estudo filosófico, científico, mas você consegue perceber também que a Bíblia, ela consegue se comunicar, né, com os mais simples também. Você vê que isso permeia até o tempo atual. A Bíblia, ela tem uma profundidade para que o professor Eliel, o pastor Valverde, o pastor Gila consiga ser um mestre em teologia e saber todas as ciências, as interpretações e linhas teológicas acerca da Bíblia. Mas a Bíblia também, ela consegue entregar para a irmã Maria, que está lá no povoado do Badu. Isso. E consegue tranquilamente. A leitura é muito pouca. A leitura é muito pouca. Mas é alguém que conseguiu ser transformada e alcançada pela verdade do Evangelho. E aí ganha sabedoria divina para falar, né? Muito bem, gente. 11h54, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Val? Oh, meu Deus, e falar de João, a gente vai ficar aqui, meu querido, falando dias e dias, porque isso não nos cansa, isso não causa nenhum enfado, não é isso? Isso não dá nenhuma... A gente esquece, porque é literalmente isso, né? Sim. E duas partes assim que dá pra gente destacar assim, e parar para observar é a questão dele reconhecer a deidade de Deus, né? A divindade de Deus, e a questão... dos 12 é o único que se ligou disso. Sim, e do dizer, falar assim, ainda que a gente fosse escrever no papel do mundo todo, não tinha espaço no mundo para caber tudo que Jesus fez. Porque na verdade o que João faz é que ele transmite esse Deus agora, que era um Deus ruim, um Deus não ruim dentro das leis, um Deus exigente, rigoroso, né? Com a lei, agora um Deus de amor. João consegue fazer essa transposição, né, para aquele povo entender: olha, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus dos judeus, o Deus maravilhoso lá atrás, ele é um Deus amoroso, viu, gente? Olha, tanto que ele deu seu filho para morrer por nós e quer se relacionar com o homem. Ele consegue fazer isso, e só por esse motivo, ele já apresentando outro Deus que a gente que o mundo não conhecia, por si só, isso aí já é o suficiente para poder falar aqui a noite toda sobre isso, a tarde toda. Mais alguma coisa a acrescentar, Leão? Só uma frase do próprio discípulo dele, Policarpo: se vocês querem conhecer sobre Jesus e sobre Deus, leia os evangelhos. Se você quer ser pastoreado por Jesus, leia as cartas. Se você quer ter certeza que ele vai voltar, leia Apocalipse. E é assim que Policarpo encerra o livro dele, Patrística, volume 4. Indico muito vocês a lerem. Eu amo Patrística. Muito bom. Vale muito a pena. Muito bem. Mas assim, acho que fica um ensino pra gente, que todos estes que andaram com Jesus e que realmente fizeram a vontade de Deus, um dia também foram inconversos, né? Sim. E foram sendo trabalhados pelo Espírito Santo até que chegasse autoridade. A um tipo de relacionamento com Deus, que Deus confiasse a eles, né? Enfim, a sua intimidade, os seus segredos, os seus intentos, e foram homens que são exemplos para a gente. Porque quando dispersaram os discípulos ali, quando Jesus foi pego, que todos fugiram, João também estava no meio, né? Correu. Mas na cruz ele estava lá. Mas depois ele voltou. Você percebe que ele sempre é o primeiro a entender alguma coisa a mais, né? Sempre o primeiro. Uma lição que João nos ensina muito está em Apocalipse 1, versículo 9, para o mundo moderno. É só para pensar, não é para questionar. Sim. Quando ele fala que João foi o apóstolo, talvez o mais importante deles, ele e o Paulo. Mas quando ele se apresenta, ele não se apresenta como apóstolo. Ele fala: eu, servo do Senhor,
companheiro das aflições, sofrendo as angústias, ele coloca ali como o menor deles. É um fato de pensar na questão do apostolado hoje e como é que estão conduzindo essa palavra hoje no nosso meio, olhando para a vida de João. Muito bem, agradecendo aqui os nossos debatedores, muito obrigado a todos, obrigado ao professor Vitor, professor Eliel, também ao pastor Valverde, obrigado você do outro lado pelo carinho da audiência, Melodia. Nosso amigo Léo Pereira está chegando com Rádio Chofé, nosso debate fica assim, amanhã, sexta-feira, 1º de novembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo.